o silêncio que falou mais alto. Carlos sempre foi um homem reservado. Aos 42 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, onde a vida seguia tranquila, até que um problema aparentemente simples começou a destruir sua paz: a flatulência crônica. Não eram apenas gases comuns. Era algo incessante, doloroso e, pior de tudo, incontrolável. Médicos diagnosticaram síndrome do intestino irritável, mas nenhum remédio, dieta ou tratamento surtiu efeito. A vergonha o isolou. Ele evitava reuniões, deixava de visitar a família e, aos poucos, até de sair de casa. Como um homem pode viver assim? Pensava, encolhido em seu quarto, enquanto o cheiro impregnava até suas roupas. Certas noites, o desespero o levava a chorar. Deus, se existes, me ajuda, sussurrava sem esperança. Até que um dia sua mãe, uma senhora de fé simples, colocou a mão em seu ombro e disse: Filho, já tentaste tudo que os homens podem fazer. Agora é hora de procurar aquele que faz o impossível. Vamos à Congregação Cristã no Brasil. Lá, Deus ouve. Carlos relutou. Mãe, não posso ir assim. E se acontecer lá? Mas o olhar firme dela não deixava espaço para desculpas. Lá você não estará sozinho. Está na hora de confiar. No domingo seguinte, Carlos entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB. O prédio era simples, sem luxo, mas limpo e acolhedor. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem instrumentos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Carlos sentou-se no fundo, envergonhado, torcendo para que seu corpo não o traísse. Mas, como sempre, não demorou. Um ruído sutil, seguido do cheiro inconfundível. Seu rosto queimou. Olhou ao redor, certo de que todos tinham notado. Porém, para sua surpresa, ninguém virou o rosto, ninguém cochichou. Os irmãos continuavam a cantar, como se nada tivesse acontecido. Só então ele percebeu: ali não havia julgamento. Havia algo maior. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, uns após outros, contando como Deus os havia livrado de dívidas, doenças, vícios. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, falou de um filho que se afastara de Deus e voltará. Outro irmão, um homem simples, agradeceu pela colheita farta em sua pequena lavoura. Carlos sentiu algo estremecer dentro dele. Será que Deus também pode me ouvir? Na oração final, o ancião pediu que quem tivesse um fardo se ajoelhasse. Carlos hesitou, mas sua mãe puxou-o pelo braço. Vem, filho. E ali, entre irmãos que não o conheciam, mas que o acolheram como família, ele derramou sua dor. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me cura. Não quero mais viver assim. As semanas passaram, e Carlos continuou frequentando as reuniões. Não houve um milagre instantâneo, mas algo começou a mudar. Os irmãos o abraçavam, oravam por ele, compartilhavam passagens bíblicas. Uma irmã mais velha, Dona Maria, lhe disse: a fé não é só pedir, filho. É confiar que ele já está agindo, mesmo quando não vemos. Carlos começou a jejuar, a ler a Bíblia, a participar das ceias. Cada domingo, ao partir o pão e beber do cálice, sentia uma paz que não vinha dos remédios. Até que numa quinta-feira à noite, durante uma reunião de oração, algo aconteceu. Enquanto os irmãos clamavam, Carlos sentiu um calor no ventre, como se uma mão invisível o tocasse. De repente, uma sensação de alívio total. Não foi dramático. Não houve gritos ou luzes. Mas quando ele se levantou, soube. Estava curado. Dias se tornaram semanas, semanas em meses. A flatulência crônica que por anos o humilhou, simplesmente desapareceu. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nenhum sinal da síndrome. Mas Carlos sabia, não era a medicina. Era Deus. No domingo seguinte, Carlos se levantou para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, contou tudo. Como a vergonha quase o destruíra. Como a igreja o acolheu sem julgá-lo. Como Deus, em sua misericórdia, o libertara. Irmãos, eu aprendi que Deus não olha para o nosso problema, mas para o nosso coração. Ele não quer perfeição. Quer humildade. Quer que a gente vá até ele, do jeito que a gente está. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo. Um jovem tímido lhe confessou: eu também tenho vergonha de um problema que tenho. Mas depois de ouvir você, vou orar. Carlos sorriu. É isso. A igreja não é para os perfeitos. É para os que precisam de Deus. Anos depois, Carlos foi batizado nas águas, mergulhando na mesma piscina onde tantos outros haviam deixado para trás suas cargas. Quando emergiu, não era mais o homem envergonhado de antes. Era um servo. Um testemunho vivo de que na Congregação Cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos grandes gestos, mas nas vidas transformadas pela fé simples e verdadeira. E a lição?
Carlos a resumia assim: Deus não muda nossa história para nos tornar famosos. Ele a muda para nos tornar seus. Carlos nunca imaginou que sua vida se tornaria um farol para outros. Depois do batismo, ele começou a servir na igreja com um coração cheio de gratidão. Não era um pregador eloquente nem um músico talentoso, mas tinha algo que muitos precisavam: uma história real de mudança. E foi assim que, certo domingo, um homem chamado João chegou até ele após o culto, com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi seu testemunho no culto de jovens semana passada, disse João, apertando suas mãos com força. Eu também tenho um problema que me envergonha. Acho que nunca vou conseguir superar. Carlos reconheceu naquele olhar o mesmo desespero que um dia o dominou. Sentou-se ao lado dele nos bancos de madeira da igreja, onde o cheiro de cera e Bíblia trazia uma paz que só quem já chorou ali conhecia. João, eu já me senti assim. Pensei que Deus não podia me usar por causa das minhas falhas. Mas sabe o que aprendi? Que Ele não nos escolhe por sermos fortes, mas porque Ele é forte por nós. João abaixou a cabeça e Carlos continuou com a voz firme: aqui na congregação, ninguém vai te julgar. Vamos orar juntos agora mesmo. E ali, entre os bancos que já tinham ouvido tantas orações, os dois se ajoelharam. João chorou como um menino, desabafando anos de dor. Carlos orou com ele, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé simples que um dia o salvou. Quando se levantaram, João ainda estava abalado, mas havia algo diferente em seus olhos, uma pequena chama de esperança. Nos meses seguintes, João começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não foi fácil. Havia dias em que a vergonha voltava, dias em que ele quase desistia. Mas sempre havia um irmão para estender a mão, um hino para fortalecer seu coração, uma palavra no culto que parecia falada só para ele. Até que, numa noite de oração, João se levantou e, com a voz trêmula, deu seu primeiro testemunho. Eu vim aqui achando que ninguém entendia minha luta. Mas Deus usou o irmão Carlos para me mostrar que não estou sozinho. Hoje eu creio que ele pode me libertar também. A igreja inteira orou por ele naquela noite. E como um rio que começa com um fio d'água, a vida de João começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, não foi sem lutas, mas foi real. Ele aprendeu que a transformação não vem só no momento do milagre, mas na caminhada diária de confiar em Deus. Anos depois, João também foi batizado. E quando emergiu daquelas águas, não era mais o homem quebrado que chegará à igreja. Era um discípulo. Um homem que, como Carlos, havia descoberto que os milagres da congregação cristã no Brasil não estão apenas nos grandes sinais, mas na mão estendida de um irmão, na oração sincera, na fé que não desiste. E a história não parou por aí. Porque toda vez que Carlos e João se encontravam nos corredores da igreja, eles sorriam, sabendo que suas vidas eram prova de uma verdade simples: Deus não nos tira das batalhas para nos poupar do sofrimento, mas nos dá forças para vencê-las e, depois, usar nossa história para abençoar outros. Porque no final o maior milagre não é a cura instantânea, mas a vida que mesmo ferida se levanta para servir. E isso a congregação cristã no Brasil sabe fazer como ninguém: transformar dor em testemunho, vergonha em glória e pecadores em servos. Tudo pela graça de um Deus que não desiste de ninguém. Anos se passaram desde aquele encontro no corredor da igreja, e a vida de Carlos e João tomou rumos que só Deus poderia ter planejado. Carlos, que antes se escondia nas sombras da culpa, agora era um dos irmãos mais ativos na congregação. Não como alguém que se achava melhor, mas como quem conhece o peso da queda e a doçura de ser levantado. Ele passou a visitar presídios, falando para homens que, como ele, achavam que não havia mais esperança. E lá, entre grades e olhares desconfiados, ele contava sua história, do vício, da traição, da noite em que quase tudo se perdeu, e do dia em que um irmão de fé estendeu a mão sem julgar. João, por sua vez, nunca imaginou que aquele gesto simples, um abraço e um convite para orar, mudaria não só a vida de Carlos, mas a dele também. Porque ao ver a transformação daquele homem, ele entendeu que a fé não é só para ser guardada, mas para ser vivida. E começou a fazer o mesmo: buscar os que estavam às margens, os que a sociedade já havia descartado. Não com palavras bonitas, mas com ações. Levar um café quente para um morador de rua, sentar ao lado de um jovem confuso depois do culto, ouvir mais do que falar. Pequenos atos que, aos olhos do mundo, não significavam nada, mas que no reino de Deus, eram sementes de milagres. Um domingo, durante o culto, um jovem chamado Mateus chegou à igreja arrastando uma dor que ninguém via. Ele havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e a vergonha de voltar para a casa dos pais o consumia. Sentou-se no último banco, com a cabeça baixa, achando que ninguém notaria sua presença. Mas Carlos notou. E João também. Sem combinar nada, os dois se aproximaram depois da reunião.
Não com perguntas invasivas, mas com um simples: irmão, tudo bem? Mateus tentou disfarçar, mas as lágrimas traíram. Foi então que João colocou a mão em seu ombro e disse: eu já estive onde você está. E olha só onde Deus me trouxe. Naquela noite, Mateus não saiu da igreja sozinho. Levou consigo algo mais valioso que dinheiro ou soluções rápidas, a certeza de que não estava abandonado. E assim como um rio que deságua em outros rios, a graça que um dia alcançou Carlos agora fluía através dele para tocar outra vida. Porque é assim na congregação cristã no Brasil. Os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. São as mãos calejadas de um irmão que segura a sua quando você está prestes a cair. É o silêncio respeitoso de quem ora por você sem nem precisar que você peça. É a porta da igreja sempre aberta, não importando quão longe você tenha ido. É a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, há alguém que acredita em você mais do que você mesmo. E o mais lindo é que essa corrente não para. Hoje Mateus já está firme na fé, ajudando outros jovens que chegam perdidos. Carlos continua sua jornada, agora como ancião, guiando com a mesma paciência que um dia recebeu. João, mesmo com os cabelos brancos e as mãos mais trêmulas, ainda é o primeiro a chegar quando alguém precisa. Porque eles aprenderam que o verdadeiro milagre não é nunca precisar de ajuda, mas sim ter coragem de estender a mão, seja para receber, seja para dar. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre quedas e recomeços, a obra de Deus continua. Não com estrondos, mas com a quietude de quem sabe que a maior força está na fé simples, na obediência sincera e no amor que não desiste. Porque no final das contas, a congregação não é feita de paredes ou de regras, mas de pessoas. Pessoas que, como Carlos, João e Mateus, descobrem que quando Deus entra na história, até as feridas mais profundas podem se tornar portas para a luz. E foi justamente essa luz que iluminou o caminho de Dona Maria, uma senhora de 67 anos que chegava à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 5 anos, desde que perdeu o filho mais novo em um acidente, ela vivia trancada em casa, recusando até mesmo o abraço dos netos. Deus me abandonou, repetia entre lágrimas, enquanto as paredes do seu quarto se enchiam de fotos desbotadas e saudades que sufocavam. Até que numa tarde cinzenta a irmã Lúcia, aquela mesma que anos antes orara por Carlos no hospital, bateu à sua porta. Não com sermões, mas com um pão caseiro ainda quente e um convite simples: vem só hoje, Dona Maria. Não precisa falar, não precisa sorrir. Só vem. E ela foi. Sentou-se nos últimos bancos de cabeça baixa, enquanto o coro cantava Deus é fiel, mesmo quando não entendemos. As palavras do bispo naquele dia não falavam de milagres espetaculares, mas de um Deus que chora com quem chora. E foi então que, sem aviso, algo dentro dela se quebrou não de dor, mas de alívio. Como se uma mão invisível tirasse um peso que ela carregava sozinha por tanto tempo. Nos dias seguintes, Dona Maria voltou. Primeiro, em silêncio. Depois, aceitando o café após o culto. Até que, numa quarta-feira de oração, ela se levantou trêmula e pediu: irmãos, orem por mim. Não quero mais viver assim. E a igreja orou. Não com gritos, mas com lágrimas que se misturavam às dela, mãos que se uniam às suas, e uma certeza quietas de que Deus ouve até o suspiro mais fraco. Semanas depois, quem visse Dona Maria no pátio da CCB, ensinando as crianças da escola bíblica a fazerem artesanato com retalhos, nunca imaginaria a mulher quebrantada que ali chegará. Deus não tirou a minha dor, ela dizia aos que perguntavam, mas Ele me deu um jeito novo de carregá-la. E no meio do caminho me deu vocês. Porque é assim na congregação. Os milagres não são sempre curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes são pequenos passos, um olhar que entende, uma mão que segura, uma porta que se abre quando todas as outras se fecham. Como aconteceu com o jovem Tiago, que chegou viciado em drogas, com os olhos vazios e as roupas sujas de rua. Os irmãos não o julgaram. O ancião João, o mesmo que fora salvo da bebida, o levou para casa, deu-lhe um banho quente e um prato de comida. Aqui você é filho, disse, enquanto Tiago chorava no chão do quarto de hóspedes, sem entender como alguém poderia ainda acreditar nele. Hoje Tiago é diácono. Não porque seja perfeito, mas porque aprendeu que a graça de Deus é maior que qualquer falha. E toda vez que um novo irmão chega com o coração partido, é ele quem conta: eu também já estive onde você está. Mas olha só onde Deus me trouxe. E a obra continua. Não porque a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas, mas porque é um lugar onde imperfeitos se encontram com aquele que os faz novos. Onde as histórias de Carlos, João, Mateus, Dona Maria e Tiago se entrelaçam com as de tantos outros.
cada uma um testemunho de que quando Deus escreve uma história, ele nunca termina com derrota. Porque o maior milagre não está em nunca cair, mas em saber que quando cairmos, haverá mãos estendidas para nos levantar, e que no final a luz sempre vence. Sempre. Na mesma igreja onde Tiago servia como diácono, uma jovem chamada Ana chegava todas as semanas com os olhos inchados de chorar. Ela sentava nos últimos bancos, como se quisesse se esconder, mas Deus já tinha marcado seu nome no coração da irmã Lúcia, uma das obreiras mais atenciosas do templo. Lúcia não perguntou logo o que acontecia. Só se aproximava com um sorriso e um abraço apertado, como se dissesse, aqui você não está sozinha. Até que, numa tarde de oração, Ana não aguentou mais e desabou. Contou que tinha sido traída pelo noivo, que a família culpava pela separação, que se sentia suja, sem valor. As palavras saíam entre soluços, como se cada sílaba doísse. Foi então que a irmã Lúcia a levou até a sala de aconselhamento, onde a pastora Raquel já esperava. Não houve sermões longos nem frases prontas. Só a Bíblia aberta em Salmos 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E a promessa de que Deus não apenas via sua dor, mas já estava agindo, mesmo que ela ainda não enxergasse. Ana começou a frequentar os cultos de libertação. Não foi fácil. Algumas noites, ela saía do templo ainda com o peso no peito, questionando se realmente poderia ser perdão para alguém tão machucada. Mas a igreja não desistiu. As irmãs oravam por ela, os irmãos a incluíam nas rodas de conversa depois do culto, e aos poucos, Ana foi entendendo que a cura não vinha de um dia para o outro, mas de cada pequeno sim, que ela dizia a Deus. Até que veio o domingo em que tudo mudou. Durante a pregação, o pastor falou sobre o perdão, não só o de Deus, mas o que precisamos dar a nós mesmos. E como se fosse um sinal, Ana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um choro alto nem uma cena dramática. Foi uma paz quieta, como se uma corrente invisível se soltasse. Ela se levantou, foi até o altar e pela primeira vez em meses, sorriu através das lágrimas. Hoje, Ana serve no departamento de jovens. Não porque sua dor tenha desaparecido como mágica, mas porque aprendeu que as cicatrizes podem se tornar pontes para ajudar outros. Ela mesma diz, eu pensava que minha história tinha acabado naquele dia em que tudo desabou, mas Deus só estava começando a escrevê-la de verdade. E assim a obra continua. Porque na CCB não se vendem ilusões de uma vida sem lutas, mas se vive a certeza de que no meio das batalhas, há um Deus que não só ouve como responde, que transforma cinzas em beleza e choro em dança, que usa pessoas comuns com suas falhas, medos e histórias tortas, para mostrar que o amor dele é maior que qualquer tempestade. E se você passar por aquela igreja num domingo à noite, vai ver Ana abraçando alguma jovem com os olhos vermelhos, sussurrando, eu sei que dói, mas confia em mim, a melhor parte da sua história ainda está por vir. Porque o milagre não é a ausência de feridas, mas a graça que as transforma em testemunhos. E a luz, sim, sempre vence. Sempre. O milagre se completou quando Ana, anos depois, seguiu até o altar com sua própria filha nos braços, a mesma menina que outrora, ela havia abraçado chorando. A jovem, agora uma mãe, olhava para a filha com os mesmos olhos que um dia haviam sido vazios, mas que agora brilhavam com a certeza de que viu Deus reescrever o impossível. A igreja inteira se levantou em aplausos, não pelo espetáculo, mas pela prova viva de que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima de Ana havia regado a semente de um ministério, um lar para mulheres quebrantadas, onde o pão era partido junto com as cicatrizes, e o café servido com doses generosas de esperança. O milagre não foi eu ter sobrevivido, ela costumava dizer, mas ter aprendido que as rachaduras são onde a luz entra. Reflexão final. A vida não nos promete um caminho sem pedras, mas um Deus que transforma cada tropeço em degrau. Ana descobriu que a fé não é a negação da tempestade, mas a coragem de dançar sob a chuva, sabendo que as melhores histórias são escritas com tinta de luta e papel de graça. Lição: Deus não apaga seu passado, Ele o redime. Suas feridas podem se tornar portas para abençoar quem ainda sangra. E quando você achar que tudo acabou, lembre-se, Ele só está começando. Faíscas.